remédios que aprenderam a fazer com seus ancestrais, né? Então, eles estão indo dessa forma. Aí não tem como trabalhar, não tem como trazer o pão para dentro de casa. Então, aí a gente entrou com o quê? Vamos abençoar esse pessoal com cestas básicas nesse momento de dificuldade, né? É verdade. Por aqui nós estamos, no departamento de cadete, nós estamos trabalhando a questão dos cursos, por exemplo, o curso Fonte de Luz, que é um curso de doutrina, né? São 7 lições sobre doutrinas. Sim. E formamos já uma turma com 32 alunos, e agora nós começamos o curso de amor, namoro e casamento. Vai jogar vocês no ar. Eu acho que nós estamos no ar mesmo, com Sim. 53 minutos aqui, só nós dois, sabe? Só que não tá já tá no ar, já? Tá aparecendo aí 1 minuto, só que eu não tô vendo nada aqui no perfil do homem aqui. Pois é, eu também tô na página. Também tô na página aqui dos servos e também não tô vendo. Não tem nada aqui. Me jogou nessa cilada. Vai aparecer o homem ali de novo, ó. Pastor Júnior. Pastor Júnior. Cadê todo mundo de volta? É essa aqui? Pastor Júnior, eu tô lhe ouvindo, pastor Deusano. Você tá me ouvindo, Júnior? Tô lhe ouvindo, sim. Já tá, né? Tô lhe ouvindo, sim, pastor Nato. Irmão Vicente, essa live eu tava já ouvindo tá o bate-papo de vocês. Quer saber se já tá no ar, porque já tá ali, olha, aparecendo 1 minuto e 50. Bom, Vicente, fale alguma coisa daí, pelo menos deu um Aqui no meu positivo tá aí. Pastor Júnior, fale um pouco aí para nós sobre o Barão aí. Como é que está aí em tempo de pandemia? O senhor está ouvindo, pastor Deusano? Pandemia. Ele está me ouvindo? Será que também? Não sei, vai lá. Mas fale, que eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo, pastor Deusano? Sim, em tempo de pandemias nós estamos, os trabalhos em si estão, como todas as igrejas estão paradas, mas nós estamos fazendo os cultos, né? Eu preparo toda a direção dos cultos todos os dias, além dos devocionais pela manhã, né? Os cultos à noite, todos os dias tem culto, na verdade, em cada lar da igreja. As mensagens, graças a Deus, temos contado com nossos amigos pastores que têm nos ajudado, né? Como são muitas mensagens, são 7 mensagens, né, por semana. Então, nós temos contado com o apoio dos nossos amados pastores que têm nos ajudado, gravando mensagens e enviado para a gente assim colocar para os irmãos. É bom que cada pastor ele traz um tema, um assunto diferente e vai enriquecendo a vida espiritual de cada irmão, né? Então tem sido edificante, tanto para a gente que a gente ouve um pouco, né, também as mensagens, e o auxílio, né, que a gente tem feito na comunidade, como sempre, né? Estamos trabalhando correndo atrás de cestas básicas para as famílias carentes, ajudando na confecção de máscara com uma equipe que tem aqui, o pessoal do Barão Solidário. Nós temos feito o necessário para que, nesse momento, né, as coisas não fiquem paradas, né? E a igreja trabalhando, né, dessa forma, de uma forma não, posso dizer, diretamente, né, porque não está sendo visível, mas nesse sentido, indiretamente ali, a liderança ali trabalhando e fazendo a obra do Senhor, porque é o que Ele tem proporcionado para nós. Eu já ouvi um pouco aí o senhor falando sobre a questão do trabalho do Fonte de Luz, né, o trabalho dos cadetes, como está sendo feito. Eu tive dando uma olhada lá, tem sido bem legal, bom, né, para o pessoal que estão levando aí a sério o negócio, né? Tem sido realmente um desafio, pastor, muito grande, porque no meu caso, assim, além de eu ter que preparar o material, depois eu tenho que corrigir essas provas
preparar o boletim e o Everson me ajuda com a questão da formatação e o certificado, entendeu? Mas tem sido um desafio muito grande. Tem vezes que eu passo aqui até 1 hora da madrugada fazendo esse trabalho, mas tem sido muito gratificante, né? Porque a gente não pode parar só porque está esse tempo de pandemia, mas a gente tem as ferramentas que podem chegar até onde as pessoas estão. Então, a gente tem que continuar fazendo a obra. Eu não posso ir até onde estão as pessoas, mas o meu ministério continua porque as ferramentas que se tem, a gente pode chegar até lá, né? No caso, por exemplo, nós estamos aqui chegando em Barão de Tromaí, estamos chegando lá no Amazonas, lá mesmo no Ribeirinho. Então, é muito importante isso, tá? Quero dizer para vocês que nós estamos já no ar, tá? Pastor, então vamos entrar no assunto, né, que era a proposta da live, né, que era falar um pouco sobre a questão da missão da igreja, né? A missão da igreja. Então, nós temos esse desafio aí de falar dessa missão da igreja. E eu acho que seria essa a questão da proposta. E tinha algumas perguntas aí que nós iríamos trabalhar em cima dessa questão aí. É verdade, pastor. Eu tenho aqui a questão das perguntas, todas que o pastor mandou para mim, né? E não sei, o senhor está ouvindo, pastor Deusames? Pastor Deusames não está ouvindo. Pastor, o senhor está meio de lado, ajeite seu celular aí. Eu estou tentando aqui porque eu não estou lhe visualizando, eu só estou lhe ouvindo. Não sei, o senhor está ouvindo, pastor Deusames? Mais ou menos. Que bom, então vamos entrar lá no assunto aqui da live. O senhor está meio de lado, ajeite seu celular aí. Porque nós já estamos aqui há 7 minutos e 25, né? Tá dando de me ouvir? Eu estou lhe ouvindo bem. Mais ou menos. Então vamos entrar lá no assunto aqui da live. Eu estou meio de lado, ajeite seu celular aí. Isso, pois vamos entrar. O senhor tem as perguntas aí que o homem mandou? A questão? Eu estou lhe ouvindo bem. Mais ou menos. Então vamos entrar lá no assunto aqui da live. Isso, pois vamos entrar. O senhor tem as perguntas aí que o homem mandou? A questão? Eu estou lhe ouvindo bem. Mais ou menos. Então vamos entrar lá no assunto aqui da live. Isso, pois vamos entrar. Pastor Donato. Oi. O senhor está me ouvindo, pastor Donato? Eu estou ouvindo muito bem, estou lhe ouvindo bem. Só está dando uma microfonia aí, eu não sei alguém que está usando, eu acho que notebook e celular ao mesmo tempo. O senhor está me ouvindo, pastor Donato? Eu estou ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Sim, os irmãos podem aí começar, para a gente começar com os assuntos, né, as perguntas, né? Qual a primeira pergunta aí que tem? O pastor Noto está com um questionário aí, pastor? Eu estou, olha só, a questão aqui é sobre a missão da igreja, né? Que foi o tema sugerido. E a primeira questão aqui que o irmão Vicente quer abordar com a gente nessa live aqui é sobre... ele fez uma pergunta que é bastante longa, né? Mas dá para ver. A ausência do temor de Deus, a parte de princípios morais absolutos, a perda de princípios morais absolutos, a aceitação e a glorificação do pecado, fracasso no lar,
desrespeito pela autoridade, a legalidade, a ansiedade, o ódio e o desespero. Aí ele pergunta: podemos dizer que estes são sinais de uma cultura decadente? Aí tá a pergunta para vocês aí, que agora eu sou o dono da live, tá? Pastor, observando toda essa questão aí, a gente observa que é sim um contribuinte para toda essa decadência cultural, essa decadência de princípios, e esses princípios que têm se perdido é sinal justamente da falta do temor de Deus e também da falta do conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer que o meu povo peca por falta do conhecimento, por falta dessa intimidade com Deus. Hoje, a igreja está perdendo a verdadeira essência do que é ser igreja, porque ela tem se prendido justamente aos seus templos, ao local, e tem esquecido a essência do evangelho, que é a proclamação do evangelho. Hoje, o que eu vejo em relação a isso, o que eu vejo em relação a isso é justamente a questão de que antes do ide, né, tem o vinde, né? Então, a igreja ela tem esquecido que ela precisa ir até as pessoas e proclamar o vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Só que a igreja ela quer que a pessoa primeiro venha até ela, para que ela pregue a palavra, mas dentro das quatro paredes. E ela está justamente esquecendo que ela tem que sair das quatro paredes. Foi essa ideia que Jesus passou quando Jesus ia até as multidões. As multidões procuravam Jesus porque Jesus estava acessível àquela multidão. Jesus não se escondia da multidão. Ele estava acessível à multidão. Então, a multidão procurava ele. Quando a igreja ela vai estar acessível às pessoas, as pessoas vão procurar ela. É aquela ideia da igreja primitiva. Quando a igreja primitiva ela partia o pão de casa em casa, na comunhão, na oração. Aí o que é que diz o final do texto? Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Porque a igreja, muitos líderes têm esse ensino que está sendo passado hoje, às vezes, digo nem totalmente nas nossas igrejas, mas muitas dessas igrejas que estão passando o ensino de que essa igreja, ela precisa ganhar o máximo de almas. Só que a igreja, o papel da igreja não é ganhar almas, o papel da igreja é pregar o evangelho. Quem vai convencer essas almas é o Espírito Santo. Pastor Júnior, porque assim, a pergunta é, diante de todas essas coisas, podemos dizer que estes são sinais de uma decadência, de uma cultura decadente? Essas respostas que o senhor está dando, nós vamos ter mais lá para frente umas perguntas que já está dentro dessa sua resposta. Mas é assim, por exemplo, ele Sim. fala assim, a ausência do temor de Deus, a ausência do temor de Deus, a perda de princípios morais, a aceitação e a glorificação do pecado, o fracasso no lar, o desrespeito pela autoridade, a ilegalidade, a legalidade, a ansiedade, o ódio e o desespero. Podemos afirmar, podemos dizer que estes são sinais de uma
cultura decadente, aí está falando assim mais ou menos da questão cultural. Por que as pessoas hoje estão rebeldes? Por que os filhos não obedecem mais os pais? Você está nos ouvindo, pastor Deusanes? Pastor Deusanes não está. Pois é, pastor Júnior, então olha só. Por que as pessoas hoje estão rebeldes? Por que os filhos não obedecem mais os pais? Você está nos ouvindo, pastor Deusanes? O senhor não. Pastor Júnior, então faça a pergunta lá para ele, lá, se eu tenho lá o questionário aí. Eu não estou com ela escrita aqui no questionário, porque ela está no celular e eu estou usando o celular aqui para trazer. O pastor Júnior eu estou escutando bem. Olha só, pastor Júnior, o que está acontecendo com a gente aqui? Deixa eu tentar tirar aqui o meu microfone para ver se ele ouve. O senhor está me ouvindo agora, Deusane? Vai lá. O senhor está me ouvindo agora? Não. Pastor Nonato não ouço, não. Só o pastor. Continuando lhe ouvindo. Sim, pastor, então eu vejo assim. Sim. Sim, eu vejo assim que é justamente isso, pastor. Com essa falta de um ensino genuíno da palavra, porque hoje as pessoas eles não estão ouvindo o ensino genuíno. Eles escutam nas televisões, nos rádios, o oba-oba. Então, isso tem trazido para a igreja, porque eu estou falando em relação à igreja. Em relação à sociedade, nós vamos ver a questão de princípios, né? Mas em relação à igreja, nós vamos ver essa decadência em relação doutrinária. Se a igreja não está sendo bem doutrinada, é claro que vai haver decadência familiar, da família. Por quê? Filhos que vão ser criados sem o princípio do evangelho. E o senhor sabe que a gente vai observar lá a cultura judaica, a gente já vê que as crianças elas só passavam adiante quando elas aprendiam, elas tinham que decorar tudo, elas tinham que ter em mente tudo aquilo, todo aquele princípio. E é isso que não está sendo feito na igreja hoje. Pois então, pastor. há essa decadência, há essa queda. Eu concordo com o senhor em parte, que a igreja ela precisa ter valores no ensino bíblico, ela precisa combater o espírito do anticristo, o relativismo, todas essas coisas, de fato, a igreja tem que combater. Justamente. Mas eu diria que não seria uma decadência. Eu diria que seria o cumprimento da palavra de Deus. Porque, segundo o que diz aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele fala assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo os tempos terríveis. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Justamente. Aí ele começa a narrar... Concordo com essa... Aí ele começa narrando, assim, diz assim, olha, os homens serão egoístas, é o que mais nós vemos hoje, tá? O egoísmo. Serão avarentos, presunçosos. Por exemplo, se nós formos olhar na questão aqui do egoísmo, o Brasil detém 3% da riqueza do Brasil está na mão de 3%. E as pessoas ainda querem mais, querem mais, entendeu? Querem só para eles. Mas o texto continua, serão presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É aquela que se supõe ser melhor do que os outros, né? Mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz, etc. Tá? Então, isso tudo nós vemos. Você observa que nas redes sociais as pessoas querem colocar nos seus status todo dia, vai para frente do espelho e bota foto, e tira foto, e faz print, e se não tiver legal, ele vai e tira,
aí coloca outro e fica olhando a postagem da colega ou do colega para ver se tem mais, entendeu? Like do que a dele. É assim. Outra coisa, as pessoas se tornaram arrogantes. Ninguém quer mais ouvir conselhos de ninguém, ninguém quer mais ouvir uma opinião da outra pessoa. Então, tudo isso a Bíblia diz que iria acontecer agora. Blasfemadores, se o senhor for analisar, o ano passado, ou no ano atrasado, entrando 2018 para 2019, foi o que mais nós vimos foi blasfêmia. Aquelas exposição daquelas imagens de Cristo como homossexual, entendeu? Aquelas aberrações daquelas sexo animais e tudo relacionado à questão de blasfema contra o próprio Deus quando saiu vestido no carnaval homossexual, quando fizeram esse carnaval agora desse ano, o tema de um desses blocos foi sobre Jesus Cristo, entendeu? A Netflix fez aquela blasfêmia contra Jesus, que Jesus tinha mulheres, que tinha amantes, essas coisas todas que a justiça tentou bloquear o filme para não ir para o ar, e teve toda aquela questão até de apedrejamento lá do estúdio. É justamente nessa questão, pastor, que eu estou falando, porque assim, quando a gente se olha nesse âmbito, no parâmetro do mundo, o senhor vai ver essa questão nesse sentido aí que o senhor está falando. Mas quando nós vamos olhar para a igreja, para o contexto igreja, ver essa decadência, a gente vai ver que, o senhor pode observar, isso eu falo por questão de experiência própria, toda a igreja, que ela tem um trabalho sólido nessa área dos cadetes, que ele tem um bom trabalho com cadetes, bons estudos no cadete. Pena que nem todos os trabalhos nossos de cadetes, né, as pessoas eles levam a sério aquele momento do estudo, da palavra em si. E aí, quando tem esse bom estudo de cadete, vai ter bons filhos, bons adolescentes, bons jovens, pessoas que vão fazer a diferença na igreja. Então, nós vamos ter uma igreja forte, não uma igreja vivendo em decadência familiar, em decadência, todo esse problema, essa situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, quando a gente olha para o mundo, a gente vai ver que é esse desvio de caráter, essa falta de um acompanhamento na família em si. Por quê? Está contaminado. A escola ela já não ensina mais como ensinava antes. Já não preza mais esse princípio do que ensinava antes. Aí vai para a televisão ensina tudo que não, podemos dizer que não presta. Tem coisas boas lá, mas muitas coisas ali, e geralmente os canais que é mais assistidos são os canais que não têm traz uma boa educação. Então, vai trazendo tudo isso para uma só pessoa, recebe tudo isso, e aí dá o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Justamente essa decadência, essa queda de princípios. Pois é, você está ouvindo, irmão Deus? Você está ouvindo, irmão Vicente? Tá? Fale alguma coisa lá para ver se a gente escuta. Faz um sinalzinho assim, se sim ou se não. Pois é, pastor Júnior, então a grande questão aqui está justamente sobre isso, né? Aí ele continua dizendo que os filhos sem amor pela família é uma grande coisa que a gente vê hoje, e não é só no contexto fora da igreja, pastor. Eu conheço assim, muitos filhos de líderes, e uma estatística foi feita que 80% dos meninos que estão na Fundação Casa, eles são filhos de líderes de igreja, pastores, diáconos, professores de EBD, etc. Eu conheço essa estatística, que o grande número dos adolescentes que estão nas FEBEMs são filhos de pastores e diáconos. Pois é, que a Fundação Casa, que agora não é mais FEBEM. É uma coisa triste de falar, né? Pois é, aí então, são filhos de pastores e diáconos.
E aí de é líder, triste falar isso, né? Porque o senhor dos está nos líderes da ouvindo, igreja pastor mesmo. Deusame? Pastor Deusame, fale aí. Diga o pastor Deusame falar aí, pastor Júnior. Pastor Deusame, o senhor está me ouvindo, né? Para o senhor dar uma palavra aí sobre essa questão da decadência da Tô igreja, ouvindo. no contexto da decadência da igreja, do Tá ouvindo? contexto só me ajuda na pergunta aí, pastor Donato, porque ele não está me ouvindo, mas eu estou lhe ouvindo. Podemos dizer que esses são sinais de uma cultura decadente, ou seja, da desobediência, da rebeldia, da falta de educação, essas coisas. Que a desobediência, a rebeldia, tudo isso, podemos dizer que esses Não, são... tranquilo, dá para me ouvir, né? Você está ouvindo eu também? Isso, dá. Eu estou lhe ouvindo, tranquilo. Pode falar, pastor Deusame. Sim, estou ouvindo. Pode falar. Aí, se dá para dizer que tudo isso esse motivo dessa decadência, Assim, então, por motivo disso, dessa questão da desobediência, tema, da rebeldia? eu também tenho observado que realmente tudo isso que foi citado, né? Tudo isso que foi... toda essa falta de temor a Deus. E isso tem levado com que a igreja de hoje, ela começou a negociar muito seus princípios e valores, né? Então, muitas igrejas que até mesmo eram igrejas sérias, igrejas que não negociavam princípios e valores, elas começaram a negociar. E automaticamente, quando você negocia os princípios e valores, automaticamente acontece uma coisa que nós chamamos de um fracasso geral, né? Então, a pergunta aqui vai falar sobre a questão a perda dos princípios morais, a questão do pecado, o desrespeito com a autoridade, tudo isso, né? Então, assim, infelizmente, eu vejo hoje que a igreja brasileira ela tem criado uma crise de identidade onde tem faltado esse temor a Deus, né? Esse respeito à pessoa de Deus. E automaticamente, perdendo esse temor a Deus, as outras coisas elas vão vir. E eu acho que o problema maior hoje é essa negociação de princípios e valores que nós temos tido muito dentro da igreja hoje. Então, igrejas, pastores, liderança negociando a palavra de Deus, negociando o que é certo, abrindo mão do que é certo para negociar algumas coisas que são erradas. Então, eu costumo dizer que hoje, talvez a gente viva uma das fases mais decadentes, né, da igreja brasileira hoje. Então, tudo isso que foi falado realmente remete a essa questão de uma cultura mesmo decadente, aonde eu costumo dizer que, até mesmo eu usando o exemplo da pandemia, eu costumo dizer que essa pandemia ela tem, vou fazer uma ponte aqui com a pergunta, ela tem duas características. A primeira delas é mostrar para as pessoas que não são cristãs, para os ímpios, que o juízo de Deus, a autoridade de Deus, né? E nós vemos em vários momentos da história que Deus, por causa dessa humanidade que não temia o seu nome, não respeitava a sua autoridade, Deus ele intervém, como exemplo na época de Noé, em outras situações, em reis, em juízes, em outras situações nós vemos que Deus ele interfere dentro da sociedade, trazendo juízo,
E eu costumo dizer que a segunda característica de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que Deus está dando uma oportunidade para a igreja dele realmente voltar a viver os seus princípios e valores morais. Eu acho que Deus está dando a oportunidade para a igreja parar, para a igreja rever os seus conceitos, para a igreja rever aonde ela começou a negociar princípios e valores, aonde ela começou a viver abrindo mão do que é certo, e é uma oportunidade que Deus está dando, porque eu vejo que a igreja brasileira hoje, infelizmente, ela é uma igreja onde o temor à pessoa de Cristo Jesus ele foi deixado de lado, aonde o desrespeito é maior, aonde a valorização do pecado é maior, e tudo isso vai fazer com que a igreja ela venha a definhar, ela venha a cair cada dia mais. Nesse caso, então, nós poderíamos afirmar sobre a questão do relativismo, ou seja, o relativismo moral domina o pensamento na atualidade, em nome de um falso pluralismo e do respeito, ou seja, as diferenças, ou seja, o diabo tem colocado isso como convencendo as pessoas de que nada é errado e que tudo é relativo. Nós poderíamos dizer isso? Que nós estamos vivendo esse relativismo hoje? Seria justamente isso, pastor Noto. Porque a ideia de Satanás, na verdade, a ideia não, o plano dele é justamente trazer essa mensagem para que as igrejas vejam isso tudo como tudo normal, para que o pecado seja normal, entendeu? Para que tudo venha a ser natural para os seres humanos, para as pessoas, para a igreja em si. E a liderança muitos líderes estão indo nessa mesma ideia aí. Pastor Deus Ames, fale lá. Pastor Júnior, peço para o pastor Deus Ames falar. Ele não está... Eu acho interessante, também concordo com o pastor Júnior, e eu acho interessante. Há um tempo atrás, eu estive conversando com uma pessoa, com um amigo, e ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou: Deus Ames, às vezes nós confundimos muito o que é normal com o que é natural, né? Então, às vezes, nós usamos uma expressão: é natural, todo mundo faz, é comum, todo mundo faz. E o que acontece? Realmente, a gente vive numa época onde o diabo tem tentado colocar na cabeça de muitos cristãos onde tudo é relativo, aonde tudo é negociável, aonde tudo é permitido até o ponto que me agrade. Então, muitas pessoas têm negociado princípios e valores e têm levado essa decadência da igreja, de muitas igrejas, justamente por causa disso. Porque tudo é relativo. Ah, mas todo mundo faz, eu também faço. Ah, mas é natural. Ah, mas é comum. Eu costumo dizer, não é comum, não é normal o cristão negociar princípios e valores. Não é normal o cristão viver uma vida de pecado. Não é normal um cristão viver ao contrário daquilo que ele fala que crê. Não é normal, não é comum, não é normal o cristão dizer que ama a Deus e viver uma vida totalmente diferente. Não é certo o cristão ele levantar a bandeira do cristianismo e em qualquer oportunidade que ele tiver, ele negocia a verdade ou ele negocia a palavra. Então, existe uma diferença do que é comum, do que é natural e do que é normal. O normal é o quê? É o cristão não negociar princípios e valores. O normal é o cristão viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. O normal é o cristão viver de acordo com o que Cristo deixou para ser feito.
E o natural ou comum, quando as pessoas dizem, isso é uma ideia de Satanás, onde tudo é relativo. Ah, hoje eu posso tudo, tudo é relativo. E, infelizmente, isso tem entrado muito dentro da igreja. Pois é, então, Justamente. nesse caso, nós podemos falar como o slogan da editora Fiel, né? Voltemos ao Evangelho. Nós precisamos voltar aos princípios éticos, morais e espirituais, que hoje já praticamente se perdeu, né? Toda essa questão da ética, Na, a questão na, da na, moral, a questão na espiritual. Então, verdade, na verdade, pastor Nato, a igreja brasileira precisa de uma reforma. Aquela reforma que Martin Lutero e toda aquela equipe perderam sua vida por causa dessa reforma, para trazer a igreja para a palavra, para o evangelho. Hoje a igreja brasileira está precisando dessa reforma, porque já está contaminado desse evangelho barato, desse evangelho relativo, desse evangelho que tudo pode. A ideia venha como estás, você não precisa mudar. E aí e o que a palavra diz? Onde é que fica, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Aí fica esse questionamento. Como é que nós vamos continuar vivendo uma igreja no evangelho relativo, um evangelho que tudo pode, se a própria palavra ela não concorda com isso? verdade. Então, vamos adiante, que o nosso tempo urge, né, a passar. E como estamos falando sobre a questão da missão da igreja, eu queria levantar uma questão aqui nessa noite aqui. Podemos afirmar que a igreja é o agente de Deus na evangelização? Que para corrigir essa sociedade decadente, para trazer de volta ao evangelho, a igreja é esse agente para fazer esse trabalho que hoje, como nós acabamos de ver, e vocês falaram que é uma sociedade decadente por não temer ao Senhor. Então, podemos afirmar que a igreja é o agente de Deus na evangelização? Pastor Deusames. Pastor Deusame, a segunda pergunta. Se podemos afirmar que a igreja é o agente de Deus na evangelização? Queridos, eu creio que a igreja, como corpo de Cristo, né, ela é esse agente da evangelização. Porque, como nós falamos, nós vivemos uma sociedade culturalmente decadente, né, onde princípios e valores têm sido trocados, têm sido invertidos, né, e por aí vai, né, tanto princípios morais, espirituais, dentro de casa, em todos os sentidos. E quando nós falamos a Igreja de Cristo como um agente, né, eu costumo dizer assim, que quando nós pegamos Atos 1:8, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele acaba de... Ele está ali tendo um momento com seus discípulos, né, antes de subir aos céus, e até aquele momento ali, Jesus Cristo ele já tinha pregado, ele já tinha evangelizado, já tinha curado, já tinha discipulado. Jesus já tinha feito um pouco de tudo. Então ele chega para os seus discípulos e fala, olha, agora eu quero deixar uma ordem para vocês. E eu vou ler o Atos 1:8, que vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós falamos que a igreja ela é esse agente, né, eu costumo dizer que a igreja ela tem sobre ela, a igreja como corpo de Cristo Jesus, essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, né, até
os confins da terra. E é muito interessante, porque se nós afirmamos que essa igreja é um agente na evangelização, em levar o evangelho a pessoas, eu quero pegar algo antes. Atos 1:8, quando Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quando o texto fala de poder, aqui aparece uma palavra grega, dinamis, que essa palavra ela diz que nós seremos capacitados de poder, autoridade, inteligência para levarmos esse evangelho, para levarmos essa mensagem de Cristo Jesus. Então, o que Jesus está falando é que, olha, a igreja ela recebeu poder, ela recebeu capacidade, ela recebeu inteligência, disposição para levar, para ser esse agente de evangelização aí fora. E é muito interessante, porque o texto continua dizendo, depois que vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas. E quando nós falamos de testemunhas, automaticamente existe uma palavra chamada martos, que é a palavra que origina a palavra mártires, que é o quê? Alguém que testemunha aquilo que viu e ouviu. Então, a igreja de Cristo Jesus, ela já recebeu o poder, ela já recebeu a capacidade, ela já recebeu a inteligência, ela já sabe que ela deve testemunhar aquilo que ela viu e ouviu, o que Cristo Jesus pode fazer. Então, essa igreja, agora, ela se torna uma agente de evangelização, onde aqui, essa igreja vai levar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, até os confins da terra, até em todos os lugares, de uma forma, uma forma regional, estadual, nacional e mundial. Então, essa igreja de Cristo Jesus, esse corpo de Cristo Jesus, baseado em Atos 1:8, esse corpo deve ser aquele agente onde vai levar a palavra de Deus, vai levar o amor de Deus através da evangelização às pessoas que ainda não ouviram ou ainda carecem ouvir desse amor de Cristo Jesus. Pastor Júnior. É justamente isso, pastor. O pastor Deusame, ele falou muito, explicou muito bem sobre essa questão. A igreja é sim esse agente de Deus. Quando a gente olha para aquela passagem lá que Jesus está falando com Pedro, que a gente conhece lá como o texto da chave do reino, então a gente vai perceber que Deus dá autoridade à igreja. Então a igreja ela tem toda essa autoridade para que possa fazer essa diferença, essa ligação. Tá? É a igreja que direciona as pessoas como agente, ela que leva a única ligação, ou seja, a maior ponte, né, ao sumo pontífice, a Cristo, né, a maior ponte que pode ligar até o homem, até Deus. Então, é esse papel da igreja. E se nós, como igreja, se cada um de nós, como igreja, compreendermos esse nosso papel como igreja, eu sempre digo, né, para os irmãos da igreja, que quando eu estou no púlpito, eu estou falando como um pastor da igreja, mas quando eu estou evangelizando na rua, eu estou indo como ovelha, eu estou lá como igreja também. Porque eu preciso compreender que, como líder, mas eu preciso compreender que eu sou igreja também. Eu faço parte da igreja de Cristo, a igreja visível e invisível, né? Então, por isso nós precisamos compreender. Eu vejo isso, essa ideia da igreja como agente, na ideia de uma mobilização total. Aí qual é o papel da igreja? O papel da igreja é levar uma série de princípios transferíveis que venha orientar e capacitar todos os crentes, né, todos os cristãos daquele grupo religioso, para que eles venham também levar esse verdadeiro evangelho às pessoas. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, né? Ele vai dizer que é para instruir a outros, para instruir a outros. Então, e ainda diz ainda, né, que é para ele pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Qualquer tempo tem que arrumar formas de se
pregar a palavra. Então, a igreja, ela é sim essa chave para que essa decadência que nós estamos vivendo venha a ser solucionada. Então, a igreja precisa abrir o olho quanto a isso. Pastor Júnior, Você está me ouvindo, né, pastor? Estamos ouvindo, pode falar. Assim, só para mim, complementando isso que o senhor, não complementando, só uma observação, isso que o senhor falou foi muito interessante, e eu olho assim, muitas vezes eu escuto de algumas pessoas, de alguns cristãos, né, que, pastor, mas eu não sei, como é que eu posso dizer, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei falar de Deus, eu não sei como agir no momento de evangelizar. E é por isso que eu sempre falo que a igreja, como corpo de Cristo, ela se torna esse agente, ou ela se tornou esse agente no momento que Jesus Cristo, no final da sua estada, passa essa responsabilidade aos discípulos. Depois dos discípulos, vem a igreja e chegamos até nós hoje. E eu sempre costumo dizer, por que eu gosto muito desse texto de Atos 1:8? Porque nós já fomos capacitados, nós já fomos revestidos de poder, de autoridade, de capacidade, de inteligência, de estratégias. E eu ainda digo mais, essa palavrazinha poder aqui, esse dinamis aqui no grego aqui, é de onde deriva a nossa palavra dinamite. Isso quer dizer que esse poder ele é tão forte, ele é uma explosão tão grande que nós recebemos de Deus, que nós temos que levar esse amor, nós temos que levar essa verdade às pessoas que estão aí fora. Porque só a igreja, sendo esse agente de evangelização, esse agente de transformação, que nós conseguiremos, né, mudar a realidade que nós vivemos hoje, né, uma realidade onde o temor a Deus tem sido deixado de lado. Podemos afirmar também nessa... Sim, pastor, fale. E eu digo assim, sempre digo que quando a gente... Sempre falo para os irmãos, quando você for evangelizar alguém, você tem que demonstrar entusiasmo, vontade, demonstrar que realmente você ama aquilo que você está fazendo. Porque se você demonstrar que você realmente ama a Cristo, as pessoas vão querer amar Cristo assim como você o ama. Podemos falar também a respeito desse caso, desse assunto aqui, sobre a questão da grande comissão, da qual Jesus mandou que seus discípulos fossem fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olhar para essa questão aqui, quando o pastor Deus Amos fala lá sobre o ID, a questão do Atos capítulo 1, versículo 8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, né? Então, quando Jesus está falando sobre essa grande comissão, seria de fato dizendo que a igreja é esse agente de evangelizar, de alcançar as pessoas e de fazer discípulos de todas as nações? Pastor, eu vejo que sim, porque assim como o ID é para todos os crentes, de modo geral, poder dizer por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, receber esse poder, ele está relacionando a igreja, porque a gente observa e está relacionando a igreja que representava naquele momento, mas ele fala para a igreja atual, para a igreja dos dias da igreja de hoje, que nós receberemos esse poder, né? E aí nós mesmos, quando ensinamos, falamos onde é a nossa Jerusalém, né? A nossa casa, onde é a nossa Judéia, onde é a nossa Samaria e até os confins da terra. Então, ele traz ali a ordem cronológica, como é que a igreja deve evangelizar, né? O grande problema que eu vejo nessa questão é que a igreja hoje ela está querendo fazer o contrário, né? Tem igreja que quer ir logo para os confins da terra e esquece de pregar em Jerusalém.
Pastor Deus, o senhor Aí fica difícil. o senhor como um missionário que aceitou um grande desafio, o senhor, como é que o senhor vê essa questão desse agente de evangelizar, agente da igreja para evangelizar? O senhor saiu digamos aqui, de um lugar tão confortável entre a sua família, a sua cidade, a sua esposa, aí vocês vão para o Ribeirinho. É porque esse poder dínamo realmente foi tão forte assim na sua vida, a ponto de lhe comover a ir para esses lugares assim tão distantes? Ele não está lhe ouvindo, pastor. Pastor Deusame, o Não, ele pastor está sim, ele está ouvindo, está ouvindo. Tá? Tá. Tá. Então, pastor Leonato, é que eu estou ouvindo o pastor Leonato pelo um fone aqui, ao vivo, e respondo o pastor Júnior por esse outro aqui, na nossa sala aqui, tá ok? Então, pastor Leonato, o que acontece? No nosso caso, né, eu e minha família, eu costumo dizer assim, certa vez eu ouvi o pastor Paulo Barbosa falando isso há um bom tempo no seminário, né, ele fala, olha, eu estava no seminário e um dia eu peguei um livro e quando eu abri esse livro, nesse livro tinha lá dizendo, os muçulmanos são um dos povos menos evangelizados do mundo. Então ele falou que naquele momento ele sentiu o desejo de ir pregar para os muçulmanos. Todo mundo sabe que o Paulo Barbosa passou alguns anos ali em Foz do Iguaçu pregando aos muçulmanos, né? O que eu entendo, eu costumo dizer que a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus vai dizer de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se nós formos para Marcos 16, 15, a mesma coisa, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu costumo dizer aqui, o que o pastor Júnior falou um pouco atrás, né? Atos 1:8 vai dizer, olha, vocês vão fazer missões, ou vocês vão evangelizar de uma forma regional, estadual, nacional e mundial, né? Só que detalhe, aqui nós não estamos falando de uma evangelização que ela fica parada em um lugar. Primeiro, o evangelho vai acontecer regional, depois estadual, depois nacional, depois mundial. Nós estamos falando aqui de um evangelismo de uma forma simultânea. Então, esse evangelho ele vai rodar, ele vai ser pregado em todos esses lugares de uma forma simultânea, né? Então, no meu caso, com minha família, quando eu entendi esse chamado do Senhor Jesus, quando eu olhei para a necessidade do povo amazonense, da necessidade do povo ribeirinho, automaticamente eu entendi, olha, eu preciso fazer missões de uma forma nacional, né? Então, eu costumo dizer assim, que todos nós temos que entender, em primeiro lugar, a responsabilidade que foi nos delegada. E entender isso como um privilégio, porque eu costumo dizer que Jesus Cristo ele não precisaria de nenhum de nós para fazer a sua obra. Mas ele nos deu o privilégio de sermos participantes, né, cooperadores nessa missão de pregar o seu evangelho. Então, quando nós entendemos, quando nós somos novas criaturas, que os nossos olhos abrem-se, nós entendemos o amor de Deus, entendemos a transformação que Deus pode fazer, nós não podemos segurar isso só para nós. Então, eu costumo dizer que a primeira coisa é entender que nós fomos chamados para levar o amor de Cristo Jesus às pessoas que ainda não conhecem. Essa é uma responsabilidade que nós temos no momento que nossos olhos elas foram abertas, né? E o segundo passo é entender aonde Deus quer lhe usar. E isso que o pastor Júnior falou, também entendo assim, no caso. Muitas vezes, irmãos, para fazermos a obra do Senhor nos confins da terra, nós precisamos, às vezes, fazer na nossa casa, na nossa igreja, na nossa região, entendeu? E assim as coisas irão acontecer
uma atrás da outra. Então, eu acho que, no meu caso, com minha família, nós entendemos que o nosso chamado, que esse desafio do Senhor Jesus de evangelizar, de transformar, de ser esse agente de transformação, era no meio do povo amazonense. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá ótimo. A questão é a seguinte, e como a igreja pode atuar como este agente de Deus na evangelização? Como a igreja pode atuar como este agente de Deus na evangelização? Como é que nós podemos atuar? Por exemplo, o senhor está lá no Amazonas, eu estou aqui em Belém, o pastor Júnior está lá em Barão de Tromaí, o irmão Vicente está em Ananindeua. É assim, como seria que a igreja pode atuar como este agente de Deus na evangelização? Você sabe que tem várias formas de a gente evangelizar uma pessoa. Pastor, eu vejo que aí vai os pilares da missão, né? Orando, contribuindo e enviando. Então, a igreja, ela precisa... Agora, essa questão desse enviar, que tem que ter o cuidado. Porque orar, a igreja pode ter os seus trabalhos de oração, porque é um trabalho local, um trabalho mais ali, que pode ser feito um calendário, toda essa questão. O contribuir tem as campanhas, né, que é feito, e a igreja também pode ter uma campanha paralela para sustentar um missionário que é de suma importância, isso, né? Eu te falo por mim, porque quando estava aqui em Barão ainda no início, que Barão ainda era somente um campo missionário, era muito importante as ofertas, né, dos irmãos que nos enviavam ofertas, às vezes que nós não tínhamos nem um centavo naquela semana, então algum irmão mandava uma mensagem: olha, eu depositei tanto aí na sua conta para você, para ajudar no sustento de vocês. Então era muito importante isso. Agora, como eu falei, o cuidado é o enviar. Por quê? Porque geralmente é feita uma seleção dessas pessoas que é enviado. Geralmente é aquelas que sentem o desejo de querer ir. E, por incrível que pareça, geralmente esses que sentem o desejo de ir, geralmente são as pessoas que são escolhidas erradamente na igreja. Porque eu sempre prezo uma ideia de que para enviar para um trabalho de missões, de evangelismo, ou para algum trabalho assim, tem que ser um líder, eu coloco como líder em potencial. Qual é esse líder em potencial que eu digo? O líder em potencial é aquele que já está exercendo a obra na igreja. Por isso que eu falei agora há pouco, na outra questão, que a gente falha muito em querer evangelizar logo os confins da terra e esquecer de evangelizar em Jerusalém. Eu vejo, às vezes, nossos próprios eventos, né? Vamos falar da gente mesmo um pouco, né? Nossos próprios eventos. Eu vejo, às vezes, a gente vai para um Promifé, seleciona tem várias pessoas que querem ir para o Promifé, mas vão para lá, não sabe evangelizar, não sabe dar um discipulado, não vai uma equipe para dar um treinamento para pessoas ficarem lá trabalhando. E aí, então, isso complica todo um trabalho, a não ser que aquela igreja já está estruturada, né? Aquele trabalho ali que recebeu aquele determinado evento ali já esteja estruturado, já com pessoas já treinadas, capacitadas para trabalhar ali. Mas se não for, é tipo acender uma fogueira, aquele fogaréu grande ali naquela cidade, naquele local, fez um bom trabalho e foi muita gente, era muita gente nos cultos, aquele trabalho, depois que terminou lá, e tudo perde de novo. Por quê? Mas se for escolhido essa questão do líder em potencial, aquela pessoa que já está exercendo a função na igreja, e às vezes ele não está nem com projeto para sair daquele local onde ele está trabalhando, porque ele está exercendo um bom trabalho ali. Mas se for feito levar ele a compreender essa questão do que é esse líder em potencial, para que ele venha
exercer um bom trabalho é algo excelente para compreender o que é essa missão da igreja que nós estamos falando. Muito bem. Pastor Deusame, o senhor nos ouve? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, pastor Deusame, é sobre a questão, como a igreja pode atuar como este agente da evangelização, de Deus na evangelização. Pastor Júnior, só pode repetir a pergunta, por favor? Como a igreja pode atuar como agente de Deus na evangelização? Como a igreja pode atuar como agente de Deus na evangelização? Isso, o pastor Júnior já falou um pouquinho no sentido até, né, questão da oração, da ajuda nas ofertas, né? Gente, eu olho assim, quando eu olho para a Igreja de Cristo Jesus, como ela pode agir como agente de evangelização, né? Em primeiro lugar, essa igreja ela tem que entender que ela é um agente, né, de evangelização, ou um agente que vai levar o amor de Deus para as pessoas que não conhecem. Eu costumo dizer que a Igreja de Cristo Jesus ela precisa ter 3 atitudes para ser esse agente ou para ela atuar como agente de evangelização em diferentes contextos, né, ou em diferentes lugares. O primeiro dela, essa igreja, ela tem que ter uma atitude que eu chamo de atitude de percorrer. Essa igreja ela tem que sair do local, essa igreja tem que ver as necessidades, essa igreja tem que ver as realidades, essa igreja tem que ver o contexto que está em sua volta, porque só depois que ela vê essa necessidade, ela vai saber e vai pensar em fazer alguma coisa, né? Essa ideia que o pastor Júnior falou de a igreja, às vezes a pessoa quer ir para longe, mas, né, perto. E a igreja ela tem que olhar o que está em sua volta. E para essa igreja olhar o que está em sua volta, ela tem que andar, ela tem que se mexer. Ela vai ter que sair do seu lugar, ela vai ter que sair das suas 4 paredes. Ou enviando missionários, ou a sua liderança vai ter que sair, ou todos os irmãos vão ter que sair. Por quê? Depois que essa igreja ela tem a atitude de percorrer, de sair, né, de andar, o Novo Testamento vai dizer que percorria Jesus por todas as cidades e povoados, pregando, curando, evangelizando o povo. E depois que essa igreja percorrer, essa igreja ela vai ter a segunda atitude. É a atitude de se compadecer. Porque essa igreja só irá ser uma igreja que irá atuar como agente de evangelização se essa igreja se compadecer da necessidade que está aí fora, dos perdidos, das pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus, das pessoas que precisam ouvir do evangelho de Cristo Jesus. Porque o que acontece muito é que a igreja hoje, às vezes, ela se estagna, ela fica parada, ela não abre os olhos para certas realidades. Como eu falei, a responsabilidade, a missão, a igreja já tem. Mateus 28, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, já vai mostrar qual é o papel, qual é a responsabilidade, vai mostrar que essa igreja, ela tem essa responsabilidade. Só que essa igreja, ela só vai atuar quando ela, primeiro, percorrer para ver a necessidade, quando ela se compadecer da necessidade, depois que essa igreja se compadecer, essa igreja ela vai ter a terceira atitude, que é a atitude de socorrer as pessoas que estão necessitadas. Que era o que Jesus Cristo tinha. Jesus percorria, se compadecia e socorria as pessoas. Então, já que eu vou responder a pergunta, entendeu? Essa igreja, ela só vai atuar como agente de evangelização se ela, no seu coração, e quando eu falo igreja como corpo, eu falo a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor.
Quando nós vermos, quando nós sentirmos, aí sim nós iremos socorrer. Aí vai entrar a questão, como a igreja pode atuar como esse agente de evangelização? A atuação da igreja, ela pode ser de várias formas. O pastor Júnior já falou um pouco aí, mas essa igreja, ela tem que principalmente atuar sendo luz para a comunidade que ela está sendo inserida. Porque a igreja do Senhor, o seu papel é ser luz, o seu papel é brilhar, o seu papel é iluminar, o seu papel é direcionar pessoas ao caminho correto. Então, essa igreja ela pode atuar como esse agente de evangelização, sendo luz para a sua comunidade. E se nós fôssemos colocar aqui de uma forma bem prática, essa igreja pode ser luz para a sua comunidade, dando testemunho, através de projetos sociais, através de projetos de evangelização. O pastor Júnior falou o exemplo dele, que quando ele sai para evangelizar, ele sai como corpo geral de Cristo, com os outros irmãos para evangelizar. Então, essa igreja pode ser esse agente de multiformas. Essa igreja pode ser esse agente de evangelização. Porque eu vou voltar lá de novo para o texto de Atos 1:8. Jesus ele já deu a capacidade, a estratégia, a inteligência para essa igreja atuar. Agora, o que acontece é que, infelizmente, muitas vezes, essa igreja ela não busca atuar, né? E quando a gente olha a igreja de Éfeso, uma igreja que está lá em Apocalipse capítulo 2, uma igreja que fundada pelo apóstolo Paulo, e uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, tinha a veia missionária do apóstolo Paulo, uma igreja que tinha muitas virtudes, mas uma igreja também que era luz para a sua comunidade. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que fundou outras igrejas, igreja que pregou, igrejas que fundou outras igrejas na província, que estava em seu redor. Então, a igreja do Senhor ela tem multiformas de atuar no meio da sua comunidade como agente de evangelização. Certo, muito isso, bem. Meu pastor. Podemos dizer... Pastor Nonato mesmo aqui, só compartilhando um pouco, pastor Nonato, só compartilhando um pouco. O pastor Nonato sabe que aqui em Barão a gente fez muitas formas para evangelizarmos. Eu digo que hoje a igreja de Barão é igreja não por causa de mim em si, mas por causa das mobilizações que nós fizemos, equipe começando com o pastor Nonato, vindo com a equipe de jovens vindo de Belém, né, que a gente fazia trabalhos voltados, porque nós prezamos no início trabalho voltado para crianças e adolescentes, porque a ideia era alcançar os pais, e foi justamente dessa forma que nós conseguimos alcançar os pais. E nós fizemos vários eventos, como nós tínhamos um evento chamado Mobilização Missionária. Esse evento alcançou abriu muito a ideia deles ver o que era igreja, porque muitas pessoas achavam que igreja era só tipo uma empresa, é para ganhar dinheiro. Já chegou mais um para ganhar dinheiro dos bestas. Então, tinha essa ideia. Então, a gente tirou essa ideia, que a igreja também ela ajudava as pessoas, ela se preocupava com a saúde. Então, trouxemos médico, oftalmologista, enfermeiro, toda a equipe que vinha, pessoas que vinham para ajudar a comunidade. Então, a comunidade começou a olhar para a igreja de uma maneira diferente. Não, essa igreja, ela se preocupa com as pessoas, ela não só quer encher o templo dela de pessoas, de gente, mas ela se preocupa com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. Então, a igreja, nós temos à nossa frente um vasto, né, muitas coisas, como que nós podemos dizer, o que nós chamamos de fugiu aqui a palavra, aquela questão fugiu aqui a palavra, qual seria aqui, né? Mas muitas formas, né? Muitos métodos, essa palavra, né? Muitos métodos para nós alcançarmos, sendo que a essência do evangelho jamais pode ser esquecida, né? O método, ele não está acima do evangelho, né? O método, ele é só a porta para que o evangelho
para que abra a porta aberta para que o evangelho seja pregado, né? Então, essa ideia que eu vejo, que realmente, como o pastor falou, como o pastor Deusano falou, é justamente isso. A igreja precisa ver. Uma das coisas que eu digo que a igreja precisa saber, que um líder, por exemplo, chegou em uma igreja, ele precisa observar, é a questão do local, observar o local, aquilo que o pastor falou, observar primeiro, né? Observou o local, tudinho viu, ah, tá, o projeto, a coisa é por aqui que nós vamos levar a igreja para trabalhar. Então, prepare essas pessoas, trabalha o corpo da igreja, depois trabalhou o corpo da igreja, sai com a igreja para o evangelismo. Deus, o projeto de Deus para a igreja não era que a igreja ficasse dentro de quatro paredes, né? Ele nem se preocupava tanto com essa questão de quatro paredes, porque senão Jesus mesmo não dizia para aquele discípulo, quando estava mostrando o lindo templo, a beleza do lindo templo, e Jesus diz para os discípulos, isso aí não vai ficar pedra sobre pedras, né? Então, o que Jesus está preocupado é com pessoas, não é com templo, mas sim com pessoas, com vidas que sejam alcançados, e através da igreja, e a igreja é esse agente para fazer essa evangelização, essas pessoas que precisam ser alcançadas. Não está aqui em debate, né? Mas eu queria não está aqui em debate, mas eu queria perguntar aos pastores, os colegas, essa figura do evangelista já saiu de moda, já está extinta, porque antes nós tínhamos as pessoas mesmo no meio pastoreio, nós tínhamos aquela pessoa que era um evangelista nato. Essa figura saiu ou ela se diversificou de uma outra forma, usando outros tipos de pessoas e membros da igreja? Pastor Deusano, o senhor que está aí em voga, diga aí o que é que o senhor acha dessa questão aí. Pastor Nonato, eu acredito assim que a figura do evangelista, né, que a cristã evangélica usou muito, né, ainda usa, na verdade, né, muitas igrejas ainda usam, né. Assim, antes a gente remetia muito à questão do evangelista, aquela pessoa que, por exemplo, não pastoreava a igreja, né, falar de uma forma denominacional, não pastoreava a igreja, não tinha um ponto fixo, né? Mas alguém que evangelizava aqui, pregava aqui, fundava um trabalho aqui, ia para outra comunidade, depois para outra comunidade, depois para outro povoado, e muitas igrejas aí no Maranhão da ICEB foram fundadas dessa forma, né? Pessoas que fizeram parte da história. Eu, particularmente, eu acredito que a figura do evangelista, ela continua ativa do mesmo jeito, particularmente falando. Por quê? Porque tem pessoas que, como eu falei, todas as pessoas que conhecem a Cristo, que já foram libertas, elas têm o desafio, elas conhecem a sua missão de levar o evangelho de Cristo às pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Mas tem algumas pessoas que nós chamamos de evangelista, aquelas pessoas que realmente elas saem desbravando alguns lugares, saem em comunidades, saem em povoados e pregam a palavra e vão, né? Então a gente faz essa ligação do evangelista a essa figura, né? Eu particularmente acredito que o evangelista são todos que pregam o evangelho de Cristo Jesus, porque o desafio de evangelizar, de pregar, ele foi dado a toda a igreja de Cristo, essa responsabilidade, né? Então, falando de uma forma denominacional, até algumas igrejas elas colocam, né? Esse é o missionário, esse é o evangelista, esse é o obreiro, né? Esse aqui é o pastor. Então, em algumas denominações existe essa diferença de cargos, né? Então, mas eu particularmente, eu acredito que a questão do evangelista,
todos têm a responsabilidade de evangelizar. E vejo o evangelista como um pregador da palavra de Deus, assim como missionário, como obreiro, como qualquer outro, entendeu? Pelo menos é assim que eu consigo entender. Certo. Pastor Júnior. Pastor, eu vejo assim, pastor, que propriamente dito, né, que eu posso dizer, o evangelista em nossa denominação, ele já não existe mais. Está extinto. Por que eu digo assim? Ele passou a não existir mais depois da questão dos títulos. Quando começaram a botar os títulos, ninguém quer ser mais Evangelista. simplesmente um evangelista. Ele quer logo ser pastor, e aí ele quer logo ser pastor ministro, ele quer logo pegar o grau mais alto, a patente mais alta que ele puder. Então, acabou sendo... Eu gostaria muito que isso voltasse, porque eu queria ser um evangelista. Eu queria ter esse título aí, porque eu gosto. A minha, eu sempre digo, já falei várias vezes, se alguém fosse me perguntar, pastor, se o senhor fosse escolher hoje, qual seria o ministério que eu escolher? Se eu pastorear a igreja, eu digo que eu ficaria em pastorear criança, adolescente e implantar a igreja. Esse seria o meu desejo, entendeu? Porque eu me sinto, é algo que eu faço assim com amor, tipo, não é que eu não faça as outras coisas com amor, mas é algo que me cativa mais. Se identifica melhor. Que vem aqui me identifico melhor, muito bem. Então, eu me identifico muito bem com isso. E plantar igreja, para mim, até quando eu fiz a conclusão do bacharel agora, quando concluí o bacharel, justamente eu trabalhei essa questão sobre plantação de igrejas, porque eu queria conhecer mais o que eu tenho o desejo de trabalhar, né? De trabalhar. Então, pena que a nossa, hoje eu vejo que a nossa denominação ela tem um pensamento muito não nesse sentido de implantação de igrejas como realmente deveria ser a implantação de igrejas. Aí nós já temos aquele pensamento de de começar um trabalho, aquele pensamento de faz o trabalho aqui, aí passa uma semana, depois vai lá de novo, faz outro culto e vai lá. Eu não tenho muito esse pensamento. Eu tenho aquele pensamento de como eram os desbravadores, como eram os evangelistas, que eles chegavam lá, desbravavam o local, faziam o trabalho, deixavam um líder ali naquele local, e aquele trabalho ia em frente, entendeu? Eles não se preocupavam. Hoje a preocupação da igreja muito é com a falta de líderes. Porque não tem líderes? Nós estamos com falta de líderes nas igrejas. Outra coisa, falta de dinheiro. Não tem dinheiro para pagar fulano de tal, para pagar ciclano, bertano, porque se levar, como é que vai sustentar essa pessoa ali? Outra coisa é falta de prédios adequados. Nós não temos um local adequado para colocar as pessoas, então vai ter toda essa dificuldade. Então, coloca-se dificuldade em coisas que está propício à questão do próprio Deus. É Deus que vai proporcionar tudo isso, que está faltando na obra. E eu vi aqui, em relação à implantação de igreja, só da questão de ter o título de evangelista, ele tinha amor pela obra de plantação de igrejas. Ele tinha amor por aquilo, ele gostava daquilo. Eu sempre digo, às vezes eu fico observando em relação aos nossos trabalhos missionários, campos missionários, esses trabalhos nossos missionários, e às vezes o missionário passa lá um ano, e aí quando vem a primeira dificuldade dele, ele abandona o trabalho, ele vai embora, deixa, porque ele não está, por causa falta de amor pela obra. Porque eu digo para vocês com toda sinceridade, nós vamos fazer 11 anos aqui em Barão, né?
e agora esse é o nosso último ano, né? Não porque nós compreendemos que já está na hora de nós irmos para um outro local, não sabemos para onde, mas o desejo do coração é que se fosse iniciar um novo trabalho, mas passamos por momentos difíceis, de não ter recursos mesmo, de ficar meses sem ter nenhum centavo sem receber, mas nós não deixamos nenhuma vez, porque nenhuma vez Deus deixou faltar o alimento, né? O alimento para nenhum de nós. E eu me baseio, né, em relação a isso, quando eu falei que as pessoas, a igreja, às vezes, bota dificuldade com falta de líderes. Amós, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: respondeu Amós e disse a Anasias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas obreiro e colhedor de sicômoros. Então, uma coisa que ele fala, ele diz assim: olha, eu não me preocupo com título. O que é que Amós vai dizer? Minha preocupação não é título, minha preocupação é de fazer a obra. Eu sou obreiro do Senhor, eu faço a obra de Deus, e esse é o que eu sinto no meu coração. Então, é essa questão que eu falei, amor. Falta amor para para nossas pessoas, nossos missionários, para às vezes, nossos próprios pastores, né? Que estão, qualquer probleminha que tem, está saindo fora, largando a obra, né? E não espera o tempo de Deus, né? Eu digo que, como eu falei agora há pouco, nós estamos indo de Barão, mas porque nós compreendemos que é o tempo de Deus. Já está na hora da igreja daqui receber um outro pastor para que nós venhamos ir para um local onde nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. A outra coisa que eu falei, falta de dinheiro. Aí a gente vai para Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 35, ele vai dizer: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem balsa, sem alforjes, sem sandália, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Então ele disse assim: olha, quando eu mandei vocês sem ter nada disso, porventura faltou alguma coisa para vocês? Aí eles respondem, ficam sem palavra, nada disseram ali naquele momento, porque Deus é quem supre. Deus é quem sustenta. Então, Deus não vai deixar faltar jamais, né, para os seus servos. E aí, quando eles dizem, né, muitas igrejas dizem, porque não tem prédio adequado e tudo, a gente vai para Atos. Atos capítulo 20, versículo 20. É interessante isso lá, quando a gente lê Atos capítulo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vulo ensinar publicamente também de casa em casa. Às vezes nós nos preocupamos que nós não temos uma casa boa, nós não temos um local bom, mas nós esquecemos que nós temos que evangelizar, pregar a palavra de casa em casa. O pastor Nonato sabe como nós começamos o trabalho ali em São José do Português, né? São José do Português. Nós fizemos o barracão, uma coberta de palha, tapado com só uma metade com umas tábuas que nós conseguimos lá com os vizinhos que foram doando isso, aquilo, outro, e começamos a evangelizar o local. As pessoas iam, porque nós passamos para pessoas que o importante não era o prédio, não era a igreja, templo, o importante eram as pessoas que estavam sendo evangelizadas. Então, Deus supre. É necessário, justamente, se levantar novamente em nossa denominação os evangelistas, aqueles que amam fazer missões, implantar igrejas, começar trabalhos, sem se preocupar com o que vai acontecer à frente, né? Se vai faltar ou não, porque sempre não vai faltar mesmo, porque Deus não deixa. Pastor, isso nos chama
nos remete para uma outra questão aqui, que tanto o senhor quanto o pastor Deusames são essas pessoas, porque estão no campo missionário de fato. O senhor começou como campo missionário lá, e o pastor Deusames, como nós já falamos, saiu da sua própria cidade para ir para o Ribeirinho. A pergunta é o seguinte: sabemos que o missionário passa por várias privações no campo. Então, o que realmente segura um missionário no campo para fazer missão? Se ele passa por todas essas dificuldades, privações, o que segura ele lá no campo missionário? Vamos deixar primeiro o pastor Deusames responder, que o senhor acabou de dar sua resposta sobre isso. Então, pastor Deusames. Obrigado. Com o senhor, pastor Deusames. Então, gente, o campo missionário tem seus desafios, tem as suas lutas, e interessante que nos últimos anos, vou falar aqui do meu contexto, da minha realidade, nos últimos anos, a quantidade de missionários que chegaram até o Amazonas é mínima comparado à quantidade de missionários que se evadiram do Amazonas, né, que foram embora do Amazonas. Então, a gente vive uma crise missionária aqui no campo, no Amazonas. Também acredito que meu irmão, lá onde ele trabalha também, na Pastor Júnior, também deve passar por esses desafios, né? E assim, gente, a gente já tem alguns anos no ministério. E eu costumo dizer que uma das coisas que segura o missionário no campo é a certeza em saber que você está no centro da vontade de Cristo Jesus. E a certeza de saber qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Eu gosto muito de Atos, capítulo 20, o pastor Júnior leu agora há pouco, acho que o versículo 19. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17 em diante, vai falar que Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ali de Mileto, para conversar. E Paulo começa a falar, né, vocês sabem quem eu sou, o que eu fiz, preguei em casa publicamente, e Paulo vai falar tudo. E lá no versículo 24, Paulo vai dizer, né, contudo, eu não considero a vida preciosa a mim mesmo, né, porque o que eu considero precioso é completar a carreira que recebi de Cristo Jesus, né, que é testemunhar do Evangelho da Graça. Então, uma das coisas que segura o missionário no campo é esse missionário saber qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E aqui no Amazonas nós passamos alguns desafios, diariamente, como o pastor Júnior deve passar no campo dele. Mas se nós não tivermos essa certeza, essa convicção do nosso chamado, essa convicção da nossa responsabilidade. Eu vou ler o texto de Atos 20, 24, que eu parafraseei o texto, vou ler e fala o seguinte: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é testemunhar do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Ter a certeza, ter a convicção que nós fomos chamados para testemunhar desse Evangelho é o que segura o missionário no campo. Ter a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus é o que segura o missionário no campo. E eu ainda digo mais: uma das coisas que segura o missionário no campo, que faz o missionário ficar no campo, mesmo no momento da dificuldade, no momento da crise, das crises ministeriais, queridos, é o amor pelo povo. É o amor pelo povo. Porque eu costumo dizer, Jesus Cristo, ele amava e cuidava de pessoas e não de coisas. O que acontece é que tem muitos missionários que vão para o campo pensando e preocupados mais com coisas do que com pessoas. E quando chega no campo, esse missionário se frustra e desiste do campo, né? Então,
sei se os irmãos estão me ouvindo, porque esse meu fone descarregou. E, Está ouvindo, está ouvindo. Então eu vejo isso, queridos. Eu sempre costumo dizer, a minha oração ao Senhor é o quê? Senhor, nunca me deixe de amar o povo. De amar o povo. Então, hoje, o que segura no missionário no campo é saber que ele está no centro da vontade de Cristo Jesus, saber da sua missão, saber do seu chamado e amar o povo acima de qualquer coisa. Eu diria também só uma palavrinha aqui sobre essa questão, pastor Deus Ramos, além do chamado, né, e dessa convicção de que temos, aquele compromisso que de fato a gente assumiu com Deus, né, é uma das coisas que nos motiva, além do chamado, de amar as pessoas, é de ter assumido aquele compromisso mesmo do chamado e ir para evangelizar realmente as pessoas. Eu creio que esse compromisso com Deus também é muito importante, ele é motivador para que eu e você e tantos outros colegas estejam no ministério e possam continuar mesmo no meio da dificuldade. Pastor, eu vejo assim, que o pastor Deusame, ele falou justamente duas palavras-chave aí, né? Que é a questão do compromisso e do amor, né? E quando olhamos para a ideia do que o próprio Jesus passa, quando ele está ali com os discípulos, que ele está atendendo a multidão, e os discípulos estão preocupados com a questão da comida, com a questão do alimento. E Jesus diz assim para eles: a minha comida é fazer a vontade de Deus, meu Pai. Então, quando um missionário ele chega em um local, ele vai para um local sabendo que ele não vai para fazer a vontade dele ali, que ele vai para ali para fazer a vontade de Deus, ele então realmente compreende qual é o papel dele como missionário. Ele compreende justamente qual é o papel dele como missionário. Eu fiquei, quando ouvia o pastor Deusame falando, eu estava pensando aqui, imaginando, sobre duas frases que eu ouvi quando eu comecei o ministério, de dois pastores, né? Um me falou assim, um me disse, quando você chega lá, tenha cuidado, não mexa com fulano, ciclano e bertano. Então ele falou as pessoas que eu não deveria mexer. Aí eu disse, esse aí estava se preocupando com pessoas. E aí o segundo que eu fui lá tomar conselho, eu disse assim, meu pastor, todos hoje eu perguntei qual seria o conselho que ele dava para alguém que estava iniciando o ministério. Aí o primeiro me falou isso, né? E o segundo me disse assim, seja você mesmo e dependa de Deus. Então eu trouxe para o meu ministério esse segundo conselho desse segundo pastor que disse para mim, seja você mesmo e dependa de Deus. Então eu vi com essa ideia de compreender que realmente o que eu vim fazer, e quando eu cheguei aqui em Barão, eu entrei na igreja, né, vi a situação que estava, o templo, como estava totalmente em ruínas, eu chorei dentro da igreja e olhei assim e olhei para cima e disse, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Nessa hora veio esse questionamento. E aí eu lembrei, né? Não, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, vai fazer esses longos 11 anos que nós estamos aqui, Deus, ele realmente foi direcionando todas as coisas que nós precisávamos fazer. Mas o que foi o diferencial foi justamente o amor à obra. A dificuldade nós temos. Como nós temos ainda, porque como igreja agora, mas nós temos duas frentes missionárias, 2 trabalhos que tem 12 missionários. Esses 12 missionários, eles não são ainda, tipo, como eu posso dizer, são missionários da igreja local, eles não são missionários reconhecidos pela denominação. Então, há uma preocupação da liderança da igreja, né? Então, qualquer coisa, para onde eles correm?
pastor, e aí, o que é que eu faço? Como é que resolve isso? Então, mas eu sempre digo para eles, amor a Deus, amor à obra de Deus, amor a você fazer, compreenda o que você está fazendo aqui, porque você foi colocado ali, porque a igreja te escolheu, e a igreja não te escolheu, não foi por acaso não, porque viu que você realmente já estava exercendo, fazendo um bom trabalho na igreja local, então você também poderia fazer um bom trabalho na frente de um outro trabalho, de um trabalho dessa igreja local. Então, por isso que eu continuo falando, esses são os principais pontos que nós devemos saber. Amor à obra e amor a Deus, a fazer a vontade de Deus e compreender que Deus está no controle de tudo. E, pastor Júnior, muito bênção demais o que o senhor falou. E eu vejo assim, pastor Leonardo, converso com muitas pessoas e quando eu falo que nós temos que ter certeza que estamos no centro da vontade de Deus, porque eu costumo dizer, em todos os ministérios, nós temos desafios, nós passamos por lutas, mas não tem nada melhor do que nós pararmos no meio dessas lutas e chegarmos à conclusão que nós estamos fazendo a vontade de Deus. É aqui que Deus nos quer. E o pastor Nonato falou na questão do compromisso com Deus. Né? Antes de qualquer coisa, vem um compromisso com Deus, vem um relacionamento com Deus. Né? Então vem essa disposição de fazer a obra de Cristo Jesus. E não só trabalhar para Cristo, né? Mas trabalhar com Cristo. Né? Não só trabalhar para o dono da obra, trabalhar com o dono da obra. Então, porque eu costumo... há uns anos atrás, isso há um tempo atrás, cheguei no Amazonas, Kelly, foi muito interessante, que eu e minha esposa, nós estávamos praticamente recém-casados, minha esposa é de Brasília, eu sou do Maranhão, né, e nós chegamos no Amazonas e nós fomos para a comunidade vizinha, e foi muito legal, porque o pessoal nos levou de barco. Quando nós chegamos lá, a equipe que nos levou passou 2 dias conosco lá. Então, o almoço, a gente tomou uma Coca-Cola, a gente conversava, a gente jogava futebol. Com 2 dias, a gente só viu aquele barco indo embora, todo mundo indo embora e a gente... E o pessoal dando tchau. E ficou só eu e minha esposa na comunidade ribeirinha a horas e horas da cidade próxima. Nossa casa não tinha energia, não tinha água potável, não tinha celular e nossa comunidade tinha 10 famílias. E... nós ficamos lá. E teve um dia à noite, eu acordei à noite, eu do lado da minha esposa, eu olhei para cima, só aquele escuro, sem energia. Nossa casa era uma casinha de madeira, e eu olhei para minha esposa e falei assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde eu vim me meter. Irmão, naquele momento, se nós não temos a convicção que nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós estamos no lugar que Deus quer, que o nosso compromisso com Deus é maior, que o amor pela obra, por Cristo Jesus é maior, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vou arrumar minha mala e vou embora. Vou lá para o Maranhão, que é mais tranquilo, tomar banho no Rio Corda. Entendeu? É essa a primeira mentalidade que acontece. Mas quando você para e fala, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus vem e fala, olha, você está aqui porque você está no centro da minha vontade. Porque aqui que era você, pregando o Evangelho de Cristo no meio da Amazônia. Igual o pastor Júnior falou aí, mais de 10 anos já na obra. Entendeu? Não tem coisa melhor que eu sei para ele do que à noite botar a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, olha, eu estou aqui porque eu sei que aqui é onde o Senhor quer que eu esteja. Então, irmão, isso segura o missionário no campo com certeza. E outra coisa, uma das coisas também que ajuda muito o missionário quando vai para o campo, fica aqui uma dica para quem está nos ouvindo, muitas vezes o missionário vai para o campo com uma visão muito romântica.
Eu já ouvi de algumas pessoas, não, eu estou indo para a Amazônia, eu vou salvar a Amazônia inteira. E eu costumo dizer, não vai. Tem missionários que estão aqui há 50 anos, não conseguiram, não é você que acabou de sair de um seminário que vai salvar. Entendeu? Então, tirar essa visão romântica e acordar, como o pastor Paulo Barbosa fala, né? Tirar essa visão romântica e olhar para missões realmente como ela é. Algo que exige responsabilidade, que existe esforço, algo que em alguns momentos vai ser difícil, alguns momentos vai ser complicado, gente, mas não tem coisa mais prazerosa do que ver pessoas conhecendo Cristo Jesus. Então, olhar para a obra missionária com essa imagem, algo que vai ter momentos difíceis, mas é muito prazeroso. Eu costumo dizer, nós não podemos colocar dificuldades, as lutas, acima das coisas abençoadas que acontecem no campo. Até porque as lutas e as dificuldades, elas acontecem porque são permissão de Deus. E isso faz com que a gente cresça como missionários. Né? Então, eu costumo dizer, quando eu cheguei no campo há 10 anos atrás, é totalmente da mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu costumo dizer, o missionário, quando entende que eu preciso estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, mesmo que você esteja no meio de uma comunidade ribeirinha, na beira do rio, se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, você não vai embora, você vai ficar. E nós somos a prova viva, né? Nós ainda hoje estamos aqui. Se fosse para fazer tudo de novo, faria tudo de novo. Faria tudo. E quando não está dando... Quando a situação está ficando difícil, que parece que não tem mais solução, sai gritando, pedindo socorro. O pastor Donato sabe disso, né? Que quando eu vi que o negócio apertou aqui, que eu não estava dando conta de solucionar a questão, eu fui lá, pedi socorro, o pastor Donato corre para cá para dar treinamento para o povo aprender a trabalhar também. Olha, irmãos, colegas, a conversa está boa, nós já estamos com 1h42 quase de live, está muito bom o papo, mas a gente precisa encerrar, sabe? Eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês aí, para a gente encerrar esse papo aqui muito bacana. Eu sei que a gente poderia ir muito mais tempo aqui, porque está muito bom. Além de estar matando a saudade dos irmãos, né, saber que cada um está num local tão longe, e a gente poder se comunicar assim, e ouvir o testemunho de cada um, isso é muito importante. Então, a gente queria ouvir as palavras finais aí do pastor Júnior, depois do pastor Deusames, e aí nós vamos estar concluindo esta live desta noite, e convocando já, quem sabe, para uma próxima, aí o irmão Vicente marcar essa outra live para a gente poder dar continuidade aí nesse momento tão agradável. Esse assunto bom. Eu estou muito feliz, realmente, de ouvir vocês e de ouvir o testemunho de cada um, saber que a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua evangelizando, continua fazendo missão. Isso é muito importante, porque quando a gente olha, muitas vezes, no contexto da capital, a igreja é totalmente diferente. Ela é uma igreja, sabe, tem toda a condição ali, tem o táxi, tem o ônibus, tem o Uber, tem o carro particular, tem a bicicleta, mas as pessoas colocam tanta dificuldade. Eu vi o pastor Deusames falar, né, de que ficou numa barraca lá, num tapirizinho lá, numa casa onde não tinha nem energia. Isso me motiva muito, porque eu sou ribeirinho, a minha origem é nos ribeirinhos, eu conheço muito bem o contexto que o pastor está falando. Deus me colocou num ministério, tanto pastoral quanto trabalhar com adolescente, e eu fico muito grato a Deus ouvir de vocês, que vocês têm encarado esse desafio, e a minha oração e o meu pedido assim, a Deus é que continue abençoando vocês, e que continue usando vocês na obra, no ministério, tá? Dando saúde, condições e sabedoria para continuar na obra. E me coloco na brecha aqui também, que um dia eu quero ir no Amazonas, né? Porque no Barão eu já fui muitas vezes. Pastor Júnior, acho que nem me quer mais lá, de tantas vezes que eu já fui lá.
ajudar. Sim. Mas que Deus continue abençoando. O senhor sabe que a igreja, o senhor sabe que a igreja lhe considera como o segundo pastor da igreja, né? Pois é, só considera, mas é o senhor que é o pastor lá. Pastor Deus ame a sua palavra. Mas eles querem que o senhor venha pastorear aqui, o senhor que não quer. Pastor Deus ame suas considerações, depois do pastor Júnior, eu já dei as minhas, depois está encerrado, tá? Agora que ele tá vendo. Amém. Eu só queria primeiro dizer que foi um privilégio, né, poder ter esse tempo com os irmãos. O pastor Nonato, como faço parte do grupo de WhatsApp da cremação, né, eu sempre estou vendo lá algumas notícias do pastor, né, alguns vídeos que o pastor coloca dando devocional, dando a palavra. Esse dia mesmo, acho que foi ontem, se eu não me engano, eu vi um também. Então, foi muito bom esse tempo. Prazer também ter conhecido o pastor Júnior de perto, né? Então, assim, e, irmãos, eu fico aqui meu pedido de oração. Orem pela Amazônia, orem pelos ribeirinhos do Amazonas, orem pelos indígenas do Amazonas. Nós temos passado um momento delicado com essa questão do coronavírus, e nós já temos aqui aldeias muito longe, depois de São Gabriel da Cachoeira, perdão, que já tem casos de coronavírus. Então, assim, tem muito complicado entre os ribeirinhos indígenas. Queria que os irmãos orassem, tá bom? Por isso. Também queria pedir para os irmãos orarem pela nossa família, eu, Débora, Davi, Darla, Dan. Lembra que na história eu falei que era ele e minha esposa, né? Então hoje nós já somos uma família de 5 hoje, graças a Deus. E a minha filha do meio, né, Darla, tem 3 dias que ela está doente. Então deixo aqui também um pedido para os irmãos que não puderem estar orando para que Deus possa restabelecer a sua saúde. Eu agradeço. E foi um privilégio. Muito obrigado, irmão Vicente, pelo convite para participar dessa live. Foi bênção demais. Estou aqui à disposição, né, para a próxima. Como o pastor Nonato falou, né? Se a gente for continuar aqui, nós iremos, né, até o dia amanhecer, né? Então a gente começa a entrar também nas nossas histórias, vai embora, né? Então foi um tempo muito, muito, muito prazeroso. Deus abençoe o irmão Vicente, Deus abençoe o pastor Nonato, seu ministério, seu trabalho, sua família, Deus abençoe o pastor Júnior, a família, o ministério, e fico muito feliz, né, em saber que nós estamos longe geograficamente, né, mas estamos perto, né, ligados por Cristo Jesus, e a gente poder ter esse bate-papo aqui foi muito, muito bom. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Pastor Júnior. Amém, amém. Eu quero já agradecer, né, o irmão Vicente pelo convite que nos fez, de podermos compartilhar um pouco das experiências do ministério, e com certeza aqueles que estiverem acompanhando também levarão para si essas experiências, né, do ministério. Agradecer ao pastor Nonato, né, que já está sempre conosco aqui em Barão, né, como eu falei agora há pouco, ele é o segundo pastor daqui da igreja, e ele que sempre nos ajudou, nos apoiou desde o início aqui nesse trabalho aqui em Barão de Tromaí, né, do início desse ministério aqui. Também agradeço a Deus por conhecer o pastor Deusame, né? Graças a Deus conhecer mais um. Não sei se nós já tínhamos nos encontrado em alguma convenção, mas acaba que naquela multidão de pastores, de líderes, a gente acaba não tendo aquele tempo de conversar. E hoje nós podemos trocar um pouco de experiência, né? E ouvir que ele viveu muitas coisas parecidas com o que a gente viveu aqui, mas serve de incentivo para nossas vidas, né? E, no mais, eu quero pedir oração pelos nossos missionários, né? Nós temos 2 casais de missionários ao nosso cuidado. O casal de missionários que está em São José do Português, né? O Jadson e a Maylan, que estão ali, que trabalham, são seminaristas também ainda,
mas já estão na obra, fazendo a obra do Senhor ali, e nós pedimos oração por eles, pela sustento, questão dele financeira, né, que nesse tempo, período de pandemia, acaba que sendo mais falhadas as contribuições, né? Então, mas a gente está orando para que Deus supra as necessidades deles ali. Eu peço oração por eles. Peço oração pelo Joaci e pela Kelly, que também, Joaci e Kelly, que estão nossa frente missionária em Cararamirim. Também estamos ali com casos, também lá tem casos de corona, né? E eles estão meio que amedrontados um pouco. E aí o Joaci, ele, como ele trabalha como vigia na escola, e aí para os vigia não parou, né? Todo mundo tem que estar trabalhando e tem que ir trabalhar, e é bem complicado, ele fica meio com medo porque ele precisa sair, né? Um dia sim, outro não. Então, peço oração por eles, pelos casal de missionário, né? Os 2 casais de missionário que estão aos nossos cuidados. Então, no mais, agradeço a Deus por essa oportunidade, também me coloco ainda à disposição para que a gente possa, em outro momento, em outro dia aí, que o irmão Vicente aí organizar, a gente poder continuar essa conversa, talvez em outro tema, ou então no mesmo tema, né? A gente trabalhando aí esses assuntos aí que é de suma importância para o crescimento da igreja. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. O que foi? Pastor Júnior, queremos pedir que o senhor ore para encerrar. Eu já não estava mais ouvindo você, agora que eu voltei de novo ouvir. Oremos. Querido Deus e Pai, que apresentamos, Senhor Deus, esse momento que foi muito edificante para nossas vidas, Pai. Nos traz ânimo porque nós ouvimos testemunho dos irmãos, como tem sido em sua caminhada pela esta vasta seara, Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Continue abençoando nossos irmãos no Amazonas. Continue abençoando, Senhor Deus, nossos irmãos aí em Belém, onde o pastor Nonato está. Continue abençoando os irmãos em Barão de Tromaí, mas também não somente desses lugares, mas os irmãos que estão espalhados pelo mundo fora, Senhor. Pedimos que o Senhor vá com tua provisão e com teu exército de anjo para abençoar-lhes e proteger, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida do nosso amado irmão Vicente, Senhor, que tem disponibilizado o seu canal, Pai maravilhoso, que esse canal ele seja realmente um meio pela qual venha alcançar muitas pessoas, Pai. E que o Senhor venha permitir que os nossos amados irmãos em Cristo venham nos ajudar, Senhor Deus, na divulgação, Senhor Deus, do teu evangelho, quando se inscreverem, Senhor Deus, nesse canal, Pai. Peço que o Senhor fale aos corações dessas pessoas, Pai. Eu também oro, Senhor, por todos os nossos pastores, Senhor, da nossa denominação, e também os pastores, Senhor Deus, de outras denominações. Eu peço que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos os teus filhos, os teus servos, e que nós venhamos levar a sério, Senhor, esta missão que nós temos de pregar o teu evangelho, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos. É por isso que nós pedimos
as tuas bênçãos em nome de Jesus. Oramos hoje sempre. Amém e amém em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Assistindo e participando, curtindo, comentando. Queremos agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos. Bom, Vicente.